Olá, eu sou o Ivan e esta é uma análise de uma API construída em Node.js utilizando o Framework Express. Aqui temos uma representação da arquitetura atual da aplicação, que tem sua entrada no arquivo index.js, que primeiro configura os middlewares necessários para a execução da aplicação, como cores, e logo depois faz um require de diferentes componentes. Esses componentes funcionam como controllers para cada rota. Cada componente desse traz um grupo de rotas, além de ser responsável também por realizar a validação e o tratamento da informação. Passando em todas as validações, a informação é enviada para um componente que tem a terminologia DAO.js, que funciona como um model, construindo a query que vai ser enviada ao banco de dados. Aqui, estes componentes foram representados como Rotary Controller e Model. Com base nessa arquitetura e junto com a análise do código, foram identificados alguns pontos que precisam de atenção. Começando pela arquitetura, hoje as rotas estão separadas em diferentes arquivos. Isso dificulta visualizar todos os pontos de entrada da aplicação, além de tornar a manutenção mais trabalhosa. Já nos componentes Router Controller, foram identificados que alguns componentes estão utilizando ao mesmo tempo o método GET na rota barra pura. Acredito que isso esteja sobrescrevendo a utilização. Além disso, alguns try-catch estão expondo o erro no console. Isso precisa de atenção porque pode vazar algum dado sensível durante algum erro. Além disso, o tratamento de erro, descrição da mensagem e o status do erro estão acontecendo no corpo deste componente, o que acaba por poluir muito código. Seria interessante centralizar todos os erros para tratá-los de forma padrão. Nos componentes models, a query está sendo construída passando a variável no seu corpo. Isso é uma falha de segurança. E é interessante que seja refatorado para passar os valores no cifrão, como aqui representado. Em algumas queries, existem variáveis sendo passadas de forma condicional. O ideal seria que a origem da informação fosse definida antes de chegar na query. E também, algumas funções estão retornando uma consulta ao banco. Isso dificulta a localização e o tratamento de erros, caso aconteça algum erro nessa request. Já no teste e monitoramento da aplicação, a documentação está incompleta. Existe um arquivo de configuração da libswagger que é utilizada para documentação, mas ela apenas lista uma rota post. E a aplicação apresenta apenas testes para o grupo de rotas do usuário, precisando que sejam desenvolvidos testes para todas as outras rotas. Um comentário geral sobre todo o código. Hoje ele não tem um padrão de indentação. Muitas partes dele, como no model, a query ela é toda codada utilizando a mesma linha. É difícil de visualizar as variáveis, é difícil de compreender o código de forma rápida. Você tem que ler ele de uma forma mais atenta, ele está denso, incomoda um pouco a leitura. E também seria interessante que talvez eu adotasse um padrão como o ESLint, para poder facilitar a leitura do código, manter o código organizado. É bom que o ESLint ele avisa alguns erros, então não importa quem trabalhar no projeto, o código vai ter sempre a mesma cara. Também foram listados alguns pontos de melhoria, baseado nos temas solicitados. Na arquitetura e componentização, a criação de um middleware de autenticação para ser passado direto na rota. A separação do componente entre rota e controller. A criação de um middleware para tratar e capturar todos os erros de forma padrão. No roteamento, a centralização de todas as rotas em um arquivo único, que facilita também a manutenção da aplicação. Na manutenibilidade, o registro de todos os logs de erros da aplicação e os demais logs necessários. A inserção de um cabeçalho em cada arquivo, contendo informações básicas sobre sua criação, os desenvolvedores que participaram e suas modificações. A inclusão das demais rotas na documentação do Swagger e também
o desenvolvimento de um sumário de informações básicas sobre o projeto, que contém informações sobre a equipe, sobre as tecnologias e bibliotecas utilizadas, a sua data de start e etc. No desempenho, seria interessante o desenvolvimento de testes para todos os grupos de rota, além da coleta e monitoramento constante de parâmetros como latência, o tráfego, erros da aplicação, a saturação software-hardware. Nesses aspectos, seria também interessante definir métricas que devam ser coletadas e metas mínimas e máximas para cada parâmetro, para poder se monitorar a performance da aplicação ao longo do tempo. E também, por último, seria interessante e possível testar o desempenho da aplicação rodando em modo de cluster, com um clone da mesma rodando por núcleo de processamento. Nesta modalidade, se apresentam alguns ganhos na quantidade de requisições simultâneas, no número de requisições realizadas em determinado intervalo de tempo e também apresenta maior resiliência do servidor. Com base nos pontos levantados, foi projetada uma arquitetura que contempla todas essas melhorias. A arquitetura proposta se inicia pelo arquivo index.js, onde são passados os middlers necessários para a execução e configuração da aplicação. Logo depois é importado o componente router. E por último é passado o middleware de erros, onde é feita a captura e o tratamento de todos os erros. O componente router é responsável por listar todas as rotas, todos os grupos de rota, reunindo aqui todos os pontos de entrada da aplicação. Deste componente, a informação é enviada para o middleware de autenticação, onde é realizada a validação do usuário e o seu login. Aqui um exemplo de como ficaria uma rota, no caso um método get, da barra user, passando o middleware e depois ele chama o controller daquele grupo específico. Então, esta informação do middleware ela é enviada para o controller, que é onde é realizada todas as validações e tratamento daquela informação e dos dados enviados, podendo ser configurado também um componente handler para poder executar lógicas mais complexas, mantendo assim o componente controller limpo. Com toda a validação e tratamento realizado, a informação então é encaminhada para o componente model correspondente daquele grupo de rotas, para ser inserida na query e processada no banco de dados. Em todos os componentes, todas as validações, todos os tratamentos de erro são feitos passando um objeto no parâmetro next. Este objeto carrega o status e o código da mensagem de erro correspondente. Estes, por sua vez, são capturados no middleware de erros e retornados padronizados na resposta da requisição. Aqui um exemplo, no caso, no controller, eu passaria a request, a response e passaria mais um argumento que seria o next. Dentro desse argumento, eu passaria o API error, que seria um objeto que criaria um padrão de erro para ser devolvido ao usuário. Propõe-se também a utilização de Docker para a padronização do ambiente desta nova arquitetura, construindo um arquivo Docker Composer para poder subir um container Node.js e, ao mesmo tempo, subir o container Postgres. Últimos pontos a serem comentados. Atualmente, o padrão do ID é gerado no Node. Ele poderia ser enviado para deixar o Postgres lidar com esse padrão, retornando o ID que foi registrado. Alguns campos do SQL deveriam ser not null, precisaria ser revisado. E também seria interessante salvar um timestamp cada vez que a tabela for atualizada, nos casos das notas de update. Já no teste de monitoramento da aplicação, após todos os testes terem sido escritos, seria interessante que eles fossem realizados de forma periódica e sempre de forma incremental, quando novos componentes forem adicionados à aplicação. Link para a apresentação do Miro vai estar no corpo desse vídeo. E obrigado